Pode estar sentado em nome de Jesus. Obrigado. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite, noite de ceia, mas tem algo que Deus quer repartir conosco de forma muito especial. Quero pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele tenha liberdade no nosso meio, que Ele possa nos ministrar com graça, mas também de forma a nos desafiar a tudo que Ele mesmo quer nos ensinar nessa noite. Você está aberto ao Espírito Santo de Deus? Amém? Sim ou não, querido? Amém. Nós estamos abertos ao Espírito Santo de Deus. Nós queremos ouvir o Espírito Santo de Deus nessa noite. Hoje é dia de ceia, e ceia é um memorial. Ceia é a gente trazer à memória aquilo que Jesus fez na terra. E aí, como fazer isso? A gente está tratando ceia, ou tratando esse lugar de comunhão da forma correta. Nós estamos entendendo isso. Ceia uma vez por mês só, pode ser mais de uma vez. Ceia é isso mesmo, é um pãozinho com um pouquinho de suco e tá certo. Como é que é isso? Eu queria conversar com você um pouco sobre isso hoje. Deus está nos chamando para um relacionamento com Ele. É muito mais do que uma religiosidade, é muito mais do que uma forma da gente, de forma religiosa, cumprir uma agenda. O corpo de Cristo nessa terra é a igreja. Então, quando eu pego o pão e digo que esse é o corpo de Cristo, estou dizendo que isso é a igreja. A igreja somos nós, a nossa comunhão, a nossa unidade. E Deus deu tanto poder a essa comunhão, Deus deu tanta autoridade à igreja do Senhor Jesus, chamou de corpo de Cristo. Mas às vezes a gente, por não entender algumas coisas, a gente acaba banalizando, ou então usufruindo pouco daquilo que Jesus deixou para nós. E aí criamos uma expectativa de futuro. Quando Jesus voltar, quando Ele retornar, quando Ele vier buscar a sua igreja, aí tudo muda. Não, deixa eu te falar um negócio. O reino de Deus já existe, Ele já está aqui. Jesus, quando no primeiro sermão dele, Ele falou assim: arrependei-vos, completa para mim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então não tem uma expectativa de futuro nesse sentido, de que quando Jesus voltar, não, o que eu tenho com Jesus hoje? Qual que é a minha parte em Jesus hoje, agora? E Deus tem nos levado a isso durante esses 2 últimos meses, e Deus tem ajustado a igreja do Senhor Jesus neste lugar. Eu queria continuar te ajudando e compartilhando com você aquilo que Deus tem falado comigo. Abra sua Bíblia aí, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, Paulo escrevendo aos Colossenses, e ele traz algumas definições claras, diretas, assertivas sobre a igreja do Senhor Jesus. Amém? Você achou aí? Amém ou misericórdia? Amém. Está assim, ó. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio do primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Só até aí. Paulo está trazendo uma direção clara, está posicionando os colossenses sobre quem eles são em Jesus, quem é Jesus, qual é o significado, qual é a grandeza de Jesus. E ele começa esse trecho da carta, ele fala outras coisas antes, mas eu queria destacar algumas coisas com você. Ele traz verdades para destravar tantas questões mentais que nós temos, e eles deviam ter também. E ele começa esse trecho dizendo: olha, ele te tirou do império das trevas e os levou para o reino do seu Filho amado. Ele tirou você do império e te levou para o reino. Ele poderia dizer, ele te tirou do império e te levou para outro império, mas ele não disse isso. Ele disse que Deus nos tirou do império e nos levou para um reino. Qual a diferença de um império para um reino? Um reino pode se tornar um império? Pode. Mas um império não se torna um reino, muito difícil. O império fala de questões de herança. O reino, ele é passado de pai para filho. Por isso que ele fala que é o reino do seu Filho amado, porque nós recebemos como herdeiros e co-herdeiros com Cristo, a oportunidade de viver e usufruir num reino. Amém? Glória a Deus por isso. E aí ele tirou do império das trevas. Qual que é a questão do império? O império, se você for ver na história, império ele é marcado por conquistas, por desejo de avanço, de crescimento territorial. E aí tem uma coisa interessante na história dos impérios, que muitos imperadores, se não a maioria deles, morreram fruto das suas conquistas, ou em atividade querendo conquistar alguma coisa. Muitos imperadores morreram em guerra, foram assassinados, abatidos em guerra. E muitos deles, quando não eram abatidos em guerra, morriam fruto da sua própria cobiça, acabavam mortos. Então isso é reino, isso é treva, isso é império das trevas. Ele nos tirou desse lugar e nos deu um reino de luz, o reino do seu Filho amado. E a pergunta que eu te faço é: você faz parte do reino? Você já entendeu o que é reino? Você já entendeu o seu lugar no reino? Você já ocupa o seu espaço no reino? Ou você está perdido nessa transição de império para reino? Você ainda não conseguiu se colocar, se entender ainda. Quando eu falo de reino, todo reino tem um rei. Amém ou não? E o rei é Jesus. Ele é o rei desse reino. Ele é o Senhor desse reino. Amém? Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso rei, o rei Jesus. Nós somos os seus súditos. Somos súditos como? Ele é o irmão mais velho, ele é o filho mais velho, ele morrendo na cruz, ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de um mesmo pai. Uau! Glória a Deus por isso. Agora nós somos também filhos de um mesmo pai, do nosso Deus Pai, e fazemos parte desse reino. Quando nós não entendemos esse lugar de paternidade e filiação, a gente
vive uma crise no nosso cristianismo. A palavra de Deus vai dizer que nós somos adotados, fomos adotados através de Jesus. Eu tenho uma palavra que eu prego sobre isso, sobre a questão da adoção, e eu faço eu vou tentar fazer rapidamente aqui, não quero pregar a palavra de novo, mas o filho adotado, ele tem uma característica nesse processo de adoção. Muitos deles nesse conhecimento do pai adotivo, do pai do coração, e é maravilhoso isso. Eu celebro muito homens e mulheres que conseguem praticar a adoção, é uma coisa primorosa, uma coisa linda. Mas esse processo não é um processo fácil, porque quando um pai, um homem, uma mulher, ele começa a entrar na fila de adoção, ele começa a se preparar, é um monte de processos, até que chega num dia que ele vai visitar talvez uma instituição, se for esse o processo, onde ele tem crianças, ele olha para uma criança, ele se apaixona por aquela criança, ele quer aquela criança, ele fala, é meu filho, desde o primeiro dia que eu vi. Mas aquela criança, ela já teve 10 visitas antes, ela já teve um punhado de gente que passou por ali, e ela continua no mesmo lugar. A dor dela é mais profunda, a dor dela é mais doída, e aí aquele homem, ou aquela mulher, aquele casal, começa a se aproximar daquela criança, e daqui a pouco o profissional que está ali cuidando, seja a socióloga, a psicóloga, seja o que for, ela vai agora fazer com que essa criança conheça a casa dos seus futuros possíveis pais adotivos. E aí o pai adotivo vai preparar tudo para aquela criança, para receber aquele final de semana aquela criança. E ele prepara o colchão, o lençol novo, o sabonete novinho, o shampoo, o melhor que tem, o docinho que ele sabe que ela vai gostar, o bolo confeitado, e aquela criança chega naquela casa e fala, uau, o negócio aqui é legal. Olha, eu nunca tive um sabonete só para mim, eu nunca tive um shampoo só para mim, eu nunca tive uma cama só para mim. E ela agora começa a gostar daquele ambiente, mas ela está gostando do ambiente, ela não ama o pai ainda. E aí esse processo continua, até o dia que tudo deu certo, e agora essa criança vai definitivamente receber aquele lar. Só que quando ela chega naquele lar, ela vai descobrir uma outra parte, que ela não tinha muito conhecimento, que aquela família é de verdade, aquela família tem problemas, aquela família tem ordem, aquela família tem correção, naquela família tem regras. E ela fala assim, eu achava que era melhor, eu achava que eu gostava da outra parte, não dessa. E aí ele precisa ajustar agora essa família para que essa adoção ocorra. Deixa eu te falar, no meio da igreja, do cristianismo, existe muito isso. Quantas pessoas chegaram aqui na igreja porque estavam com uma dor terrível, porque o casamento tinha acabado, porque estava endividado, ou porque tinha uma doença? Quantas pessoas chegaram aqui porque existia um vazio no seu coração tão grande, e de repente você chega dentro de um ambiente de igreja, seja aqui onde você conheceu Jesus, e você fala, uau, que legal, que ambiente gostoso, eu nunca senti isso na minha vida, nossa, Jesus existe mesmo, Ele fala comigo, uau, que legal. Mas aí passa um dia, 2 dias, 5 dias, um mês, um ano, e aí Deus começa a falar com você, olha, eu sou seu pai, eu sou seu pai, deixa eu te falar, eu vou precisar te corrigir em algumas coisas, eu vou precisar te dar uma direção aqui que é diferente do que você está acostumado. E aí, como uma criança, nós esperneamos, nós nos revoltamos e nos rebelamos contra o pai. E aí existe uma lacuna entre essa paternidade e essa filiação, e aí nós temos um punhado de gente no mundo ferido, doente, de igreja em igreja, de porta a porta, esperando que alguém tampe esse lugar. Deixa eu te falar, ninguém vai ocupar esse lugar que não seja Deus na sua vida, mas Deus vai usar pessoas para isso, e talvez você ainda não entendeu quem é Deus na sua vida, apesar de você ter um dia se apaixonado pelas coisas dEle. Um dia você se apaixonou pelo ambiente que Ele promove, pela atmosfera que Ele gera, porque a presença de Deus é maravilhosa mesmo, ninguém resiste à presença do Senhor. Talvez você se apaixonou por isso, mas você não sabe quem é Deus. Talvez você esteja assim como Jó, que diante de um bate-papo entre Deus e Satanás,
Deus falou, vai lá, toca, tudo dele, menos ele. E no final, Jó diz, eu só conhecia Deus de ouvir falar. Deixa eu te falar, querido, Jó era rico, o homem mais poderoso da época, o homem mais reto diante de Deus, que só conhecia Deus de ouvir falar. Mas quando ele tem uma experiência, ele agora conhece quem é Deus. Não só de ouvir falar, mas de ter intimidade e relacionamento com Deus. Deixa eu te falar, sabe o que Jesus fez na terra? Ele abriu esse lugar, para que eu e você não precisássemos passar pelo que Jó passou, mas nós tivéssemos relacionamento com o Senhor. Amém? Você está entendendo ou não? Você pode dar um glória a Deus aí? O segundo ponto que eu queria falar com você, que fala que Ele nos salvou, Ele nos redimiu e nos remiu. E isso fala de cruz. Isso fala desse lugar que nós estamos hoje, celebração de Jesus. Mas muitas pessoas perguntam, mas seria necessário Jesus morrer na cruz? Quando a gente está dando aula na ministerial, a pastora Carla também, na bibliologia, nas matérias que ela, além de coordenar, que ministra, às vezes na escola de líderes, muitas vezes vem este questionamento, mas precisava de cruz, a morte mais terrível, mais humilhante, Jesus nu, na beirada de uma estrada, esticado numa cruz, precisava disso. Deus não podia simplesmente, com o amor que Ele tem, amar todo mundo, e perdoar os pecados de todo mundo, e boa, e Satanás perdeu, e está tudo certo. Não podia ser assim. Eu queria falar algumas coisas com você sobre isso. Deus falou muito forte comigo quando eu estava preparando isso, que eu devia explicar e falar isso para a igreja. Talvez para você seja algo que você já sabe, mas talvez tenha pessoas aqui que precisam ouvir isso. Sim, Deus podia amar todo mundo, perdoar o pecado de todo mundo, mas isso ia de encontro à pessoa dele e ao caráter dele. A Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto o mundo, que Ele entregou o seu Filho por nós. Mas precisava entregar o seu Filho? Se Ele é todo poderoso, se Ele sabe todas as coisas, Ele não podia fazer diferente. Jesus, Ele não simplesmente perdoou o pecado do homem, Ele deu acesso do homem a Deus, mas precisava que Ele morresse para isso. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é amor, todo mundo concorda com isso, que Deus é amor? Amém? Deus não nos ama, Ele é amor. Deus, Ele não precisa ter atitudes de demonstração de amor, porque Ele é a essência do amor. Tudo que Ele faz em amor, Ele é amor. E aí em amor sim, Ele podia perdoar todo mundo e está tudo certo, mas isso faria dele só uma parte, Ele não seria completo na sua essência, porque a Bíblia fala que Ele também é justiça. E sabe o que é justiça? Justiça é alguém pagar pelo erro, pelo crime, pelo pecado que cometeu. Isso é justiça. Alguém vai julgar, alguém vai dizer, e alguém vai decretar uma pena, para que aquela pessoa pague pelo mal que foi feito. Qual foi a forma que Deus usou? Deus usou Jesus. Jesus morreu por nós, para pagar pelos nossos pecados. Ele exerceu justiça por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados das nossas falhas, das nossas transgressões e dos nossos pecados. Sim, somos pecadores e precisamos que alguém pague por nós. E como é que se junta isso? Isso está na cruz. A cruz é a expressão do amor de Deus, que amou o homem de tal maneira, que amou toda a humanidade, e da justiça dele, que deu algo valioso para pagar por esse pecado. Essa é a cruz de Jesus, é a junção das duas coisas. Por um lado, Deus não quer que nenhum homem se perca, é verdade, quer que todos se salvem, é verdade. Por outro lado, Ele pagou já a fatura antecipada e disse, está tudo pago. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para a cruz e entender que nela há a esperança da minha salvação e da minha redenção. Eu preciso olhar para a cruz e entender o que ela significa na minha vida. Eu preciso olhar para Jesus e entender o alto preço que Ele pagou por mim,
E isso vai começar a fazer sentido quando eu começar a ter a minha mente clareada por essa verdade. E agora eu não faço as coisas na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Agora eu não sou crente porque se eu não for crente eu vou para o inferno. Alguém é assim não, né? Agora eu não sou obrigado a servir na igreja porque senão alguém vai dizer para mim alguma coisa e eu não vou gostar e vai me tirar. Não. Nós fazemos isso tudo e nós somos isso tudo porque quando olhamos para a cruz, nós entendemos o amor de Cristo por nós. Nós somos constrangidos pelo seu amor. Quando nós olhamos para a cruz, o que vem da cruz é solução de problema, é salvação, é perdão de pecados, é libertação. E agora eu sou livre para servir a esse Senhor, porque eu o amo tanto, porque Ele me amou primeiro. Amém? Então nós precisamos liberar isso da nossa vida. Liberar esses questionamentos tolos, infantis. E aí Paulo vai dizer algo muito poderoso. Paulo fala que Ele é o cabeça do corpo, versículo 18, que é a igreja. Ele é o cabeça desta igreja. Quem? Jesus, o Filho de Deus, que morreu por nós. E a Bíblia vai falar que Ele está à direita do Pai, à destra do Pai, assentado com a terra, com o estrado dos seus pés, aguardando que tudo seja colocado debaixo dos seus pés. Sim ou não? Está na sua Bíblia? Não? Quem que vai colocar tudo debaixo dos pés do Senhor Jesus? Quem? Eu, você, a igreja. Somos nós que fazemos dia após dia, somos nós que nos reunimos dia após dia como igreja, e entregamos para Ele tudo, e dizemos, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, a Ti tudo, porque em Ti foram feitas todas as coisas, a primazia de todas as coisas está em Ti, e nós Te devolvemos. Percebe como começa a fazer sentido você entender que a Ti toda a honra, a Ti toda a glória não é uma palavra vaga, não é uma frase vazia, ela precisa estar cheia dessa certeza, dessa fé. Nele são feitas todas as coisas, nele, por Ele, através dele foram feitas todas as coisas, e por isso Ele tem toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Não sou eu que estou dizendo, não é você que fala, é o céu que fala, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor, querido, pode dar a Ele seu louvor, sua adoração. Aleluia! Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele é o primogênito da vida e da morte. Aleluia, nada é maior do que Ele, nele são todas as coisas, Ele vence a vida e vence a morte, Ele é Jesus, o cabeça da igreja. Faz sentido a sua adoração, faz sentido o seu louvor, não são vãs repetições. Aliás, Jesus condena as vãs repetições. E a gente olha para o lado e acusa a igreja X, Y, Z, a igreja romana, e fala, porque eles repetem as coisas. Não, nós também repetimos. E muitas vezes sem entender o que nós estamos cantando. Muitas vezes sem ter consciência do que estamos dizendo. Como eu gostei daquela fase que nós estávamos cantando na igreja, Rendido Estou. Quem lembra do Rendido Estou? Toda hora eu queria cantar Rendido Estou. Toda hora eu pedia para o louvor, canta Rendido Estou, canta Rendido Estou. Mas faz sentido para você cantar Rendido Estou? Você está rendido mesmo? Você está entregue mesmo? Você está aos pés dele, o que ele mandar você fazer, aonde ele te mandar, o que ele dirigir você está rendido a ele? Alguns irmãos cantam pedindo justiça, que venha a tua justiça, lindo, emocionante, mas deixa eu te falar, a justiça de Deus não é seletiva, a justiça de Deus não vai vir sobre uns e outros, vai vir sobre todos.
inclusive sobre mim e sobre você. E o que ela vai encontrar? Será que nós vamos ser consumidos pela justiça de Deus como fogo que consome toda a palha? Será que vai ter palha aí ou vai ter ouro? Será que vai ter pau ou vai ter prata? O que a justiça de Deus vai achar em você e em mim? O que a justiça de Deus vai achar nesta igreja? Porque ela é fogo consumidor, e ela consome o que é palha, ela consome o que é efêmero, o que é passageiro. O que tiver de passageiro em nós vai ser queimado, o que vai sobrar? O nosso ouro vai ser purificado, e sabe qual que é o lugar da purificação, o ponto alto da purificação? Quando o ourives está ali, esquentando o ouro, e aquecendo o ouro, para que ele purifique, que ele seja queimado toda a impureza dele, para que assim ele possa começar a trabalhar. O sinal que o ourives tem que o ouro está purificado, é quando ele olha para a sua vasilha, e o seu rosto é refletido ali. E ele fala, agora tá bom, deixa eu te falar, sabe quando você vai estar purificado? Quando Jesus olhar para você, o que ele vê é ele próprio, a imagem dele é refletida em você. Ele quer te purificar a ponto das pessoas olharem para você e ver Jesus, mas você precisa entender o que é isso. Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o primogênito de todas as coisas. Ele deve ser adorado, mas não só adorado, ele deve ser respeitado. O culto dele tem que ter respeito. Eu não posso cultuá-lo de qualquer forma. O culto é para ele, não é para mim. Na minha casa, nas minhas coisas eu faço do meu jeito, para ele não. Você não pode adorá-lo se você não o respeita. Você está entendendo ou não? O que é respeitar? Lembra você na escola, quando você estava no primário, no fundamental, e aí tinha alguém que falava assim, ó, a aula começa às 7 horas, que hora começa a aula? Que hora começa a aula, querido? Se você chegar depois das 7, o que acontece? Não entra. Porque tem que ter o que na escola? Respeito às regras. Mas no culto do Senhor você chega a hora que você quiser, porque você é dono do seu nariz, você faz o que você quiser da sua vida, e você quer adorá-lo. Você não vai conseguir adorá-lo sem antes respeitá-lo. Ah, mas o culto foi a igreja que estabeleceu. Mas a igreja, o cabeça da igreja é quem? É Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Não é uma palavra de acusação, é uma palavra de alinhamento. Eu quero você voando, quero você rompendo, quero você conquistando, quero você estabelecendo um reino, quero a sua família feliz, quero você próspero. Você só não pode estar enganado do que é cristianismo. Você só não pode estar enganado do que é Bíblia. Ele quer ser respeitado, mas não só respeitado, ele precisa ser reverenciado. A pessoa dele, com toda a reverência. Reverência é mais do que respeito. Reverência é reconhecimento de quem está na casa, de quem chegou. Reverência é silêncio quando o mais importante está falando. Reverência é não se levantar da mesa enquanto o mais importante não se levanta. Reverência é esperar os comandos dele. Nós te reverenciamos, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Estamos aguardando o teu comando. Estamos aguardando os teus comandos, a tua direção, o que o Senhor quiser fazer. Nós estamos prontos. Nós reverenciamos a tua presença. Se o Senhor mandar parar de pregar agora, eu paro. Se o Senhor mandar cantar, a gente canta. Se o Senhor mandar ficar de pé, a gente fica. O que o Senhor mandar fazer, a gente faz, porque nós reverenciamos a tua presença, Espírito Santo. Você está comigo aí? Ah, querido, Deus está te levando para um lugar de excelência, para um lugar mais profundo.
Ele precisa ser reverenciado, mas só não reverenciado, ele precisa ser obedecido. Tem coisas no nosso dia a dia com Deus que vai passar pelo respeito, e você vai o respeitar, você vai o reverenciar, mas tem coisas que com respeito e com reverência, Ele vai dizer para você, agora você faz outra coisa, agora você sai daqui e vai para lá, e ele precisa ser obedecido. Agora eu não quero a sua adoração desse jeito, eu não quero a sua oração desse jeito, eu não quero que você age dessa maneira, eu quero que você faça de outro jeito hoje. Mas Senhor, eu sempre fiz assim, mas hoje é diferente. Abraão, pega o seu filho Isaque, pega um pouco de lenha, sobe o monte, porque hoje você vai sacrificar. Sabe, Senhor, sempre que o Senhor me pede para sacrificar, eu sacrifico um animal. Cadê o animal? Deus proverá. Mas Senhor, se o Senhor não me der o animal hoje, eu não saio daqui. Abraão, pega o seu filho, pega a lenha e o tutelo, e sobe o monte. Você me respeita, você me reverencia, mas hoje eu quero que você me obedeça. Sobe lá. A história de Abraão não seria a história de Abraão se ele não tivesse obedecido. Nós não estamos falando de um Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se Abraão não tivesse obedecido ao Senhor. Deus é um Deus geracional, e as gerações precisam obedecer ao seu comando. Aquilo que Ele está dizendo para esta igreja precisa ser obedecido. E eu deixo te falar um negócio, nós vamos ter muitas dificuldades. Nós vamos ter muitas barreiras, muita resistência, e é natural. É natural, resistências são naturais, mas nós precisamos de pessoas fortes dizendo, mas nós vamos até o fim, nós vamos viver o que Deus tem para a gente, nós somos uma igreja de mesas e macas, nós vamos curar os enfermos e ter relacionamento com aqueles outros, nós vamos até o fim. Pode ter resistência, pode o outro não ajudar, não tem problema, mas nós vamos até o fim. Se um cair, a gente dá a mão e levanta, e nós vamos continuar, sem parar, porque é Ele o Senhor desta igreja, e é Ele que dá a ordem, é o Senhor. Essa semana eu ouvi uma frase que mexeu tanto comigo. Você precisa entender que Deus é um pai de um reino, e porque Ele é pai do reino, eu preciso ser filho dEle. Mas eu ouvi essa frase, e essa frase mexeu assim, me sacudiu. Pastor Douglas, ele disse, a igreja precisa parar de crescer. Como assim? A igreja precisa parar de crescer, e a igreja precisa começar a multiplicar. Há uns 15 dias atrás eu tinha ouvido um pastor falando que a única operação que Deus ensinou a Bíblia foi multiplicação, e eu juntei as duas coisas, falei, meu Deus, tem uma chave aqui, tem uma revelação do Senhor aqui. Crescimento fala de império, de avanço no sentido de conquista de territórios. Multiplicação fala você se multiplicar em mais de um. A palavra de Deus fala que Ele quer para si, Apocalipse, fala que Ele quer para si um reino de reis e sacerdotes, uma família de reis. Como que eu posso dar ao Senhor uma família de reis e sacerdotes? Se eu sou sacerdote, eu preciso multiplicar sacerdotes, eu preciso gerar sacerdotes a partir de mim. Isso não é crescimento, isso é multiplicação. Quando um bebê nasce, quando um ser nasce, quando um homem, uma mulher nasce, ele não nasce um indivíduo tão somente, ele nasce a continuidade daquela família. Nele tem milhões e milhões de possibilidades de vida, ele vai se multiplicar, ele vai crescer, ele vai tornar-se maduro, e agora ele vai se multiplicar. Deixa eu te falar, nós não estamos atrás do próximo membro da igreja, nós estamos atrás de gerar o próximo filho de Deus. Nós não estamos atrás de uma plateia, nós estamos atrás de uma família, e família é multiplicação. Família é eu derramar vida, família é você se gastar, família é você ter responsabilidade sobre eles. Não é crescimento, é família, é multiplicação. O que você está se multiplicando nesses dias? Quantos iguais a você terão? O que você está ensinando? O que você está
passando, gerando nas pessoas. Bispo, só estou na igreja só, e eu recebo, e vou embora para minha casa porque eu não quero. Deixa eu te falar, talvez você se feriu em algum lugar, mas Deus tem muito mais do que isso para você. Você não está aqui só porque você não quer ir para o inferno, ou só porque você gosta da religião cristã. Não, não é por isso que você está aqui. Você está aqui porque você tem poder de multiplicação. Você pode gerar pessoas felizes, casamentos felizes, empresas prósperas, através da sua vida. Você não está aqui só porque você está se importando somente consigo. Deixa eu te falar, o homem que se importou somente consigo, lá na parábola dos talentos, enterrou o talento com medo do Senhor, ele perdeu o que tinha. Aquele que se importa só consigo, perde até o que tem. Então nós não somos uma igreja de gente egoísta, amém ou não amém? Nós somos uma igreja de pessoas que querem se multiplicar. Eu quero que existem mais Marias, mais João, mais e mais e mais e mais e mais homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para tocar cada canto dessa cidade, dessa região. Nós não estamos atrás de uma plateia, nós estamos formando uma família. Podemos multiplicar as coisas ruins também, podemos multiplicar a nossa má maneira de viver, mas a palavra de Deus diz que nós vamos ser reconhecidos pelos nossos frutos. Mateus capítulo 7, verso 15, fazendo um alerta que eu penso que é para aquela época e para hoje, diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês conhecerão. Por acaso se colhem uva de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão, quem entra no reino de Deus. Jesus volta a falar de reino, e fala que nesse reino existe um crivo do fruto da árvore. Que fruto é esse que você está produzindo? Aí você pode falar assim: bispo, eu não estou produzindo fruto nenhum. Pois é, tem uma parábola também, da árvore que não produzia nada. E aí você precisa saber como que você vai fazer na sua vida. Produza algo bom, tenha frutos. Ter fruto, querido, deixa eu te falar, ter fruto é sinal de vida. Ter fruto é sinal que as coisas vão bem. Quando você olha para uma árvore e vê ela sem fruto, fala, alguma coisa está errada. Na sua vida também é assim. Tudo que está paralisado tende a morrer. Tudo que está estagnado tende a morrer. E hoje é uma palavra para você sair da estagnação e da paralisia espiritual, e você dizer: eu quero produzir algo para o meu Deus, e algo bom. Eu quero que o meu Deus seja reconhecido pelos meus frutos. Eu quero que as pessoas queiram Deus quando olharem para mim e falarem assim: uau, o que você faz? Eu falo: eu sirvo a Deus, então eu quero servir esse Deus também, porque os seus frutos são bons. Nós precisamos decidir isso na nossa vida nessa noite. Decidir quem é Jesus e por que Jesus morreu na cruz. Decidir se nós estamos saindo de um reino, de um império das trevas, e se já chegamos no reino do seu Filho amado, ou se estamos no meio do caminho. Olha para mim aqui, deixa eu te falar um negócio como teu pastor. Não tem nenhum problema você estar no meio do caminho. O problema é você sair daqui nessa noite no meio do caminho. Não tem nenhum problema você olhar e falar assim: meu Deus, eu não estou dando fruto. Não tem problema, você está no lugar, essa é a sua casa. Você pode, não tem problema, está tudo certo. O que você não pode é descobrir que você está sem fruto e continuar querendo estar sem fruto. Aí você pode falar assim para mim assim: mas pastor, por que você está falando isso? Eu vou te falar. Porque uma grande maioria dos crentes no Senhor
houve algo que impacta a sua vida, mas continuam inertes, não fazem um movimento para a mudança. A maioria das pessoas, hoje nem tanto, mas eu, a pastora Carla, nós somos de um tempo onde nós éramos fominhas de congressos. E a gente foi a tantos congressos na nossa vida, tantas conferências, tantos movimentos grandes, porque não tinha internet, a gente era suprido pelos encontros dos santos. Não tinha outra opção. Viagem, investimento caro, hotel, para estar no meio de onde Deus está movendo. Mas muitos saíam dali do mesmo jeito que entraram. Porque não é o ambiente tão somente que muda a sua vida. O ambiente é só uma parte daquilo que você precisa fazer. O ambiente é só o lugar que Deus prepara para você ter contato com a verdade. É como você ir no médico, e o médico fala, olhar os seus exames e falar assim, olha, você está com essa doença. Você fala, uau, tô doutor, tá. Mas você precisa ir na farmácia agora comprar esse remédio. Toma a receita, vai na farmácia. Você sai do consultório e fala, vou comprar nada. Não é o médico que é ruim. É você que não obedeceu. E muitos de nós fazemos isso com Jesus. Muitos de nós fazemos isso aos domingos com o Espírito Santo. Somos colocados diante do médico dos médicos, do Senhor dos senhores. Ele nos toca, Ele nos mostra, Ele fala conosco o que precisa ser feito. Nós saímos com uma receita pronta, mas nós não temos coragem de fazer o próximo exame. Tem que fazer um raio-x. Nunca fez. Uma tomografia. Nunca fez. Precisa fazer uma ressonância. Nunca fez. Você sair do seu lugar e vir aqui à frente numa ministração, é você pegar a receita que Deus te deu nessa noite e falar assim, eu vou até o fim, Jesus. Eu vou até o fim dessa vez. Onde que é o raio-x? Onde que eu marco o raio-x? Onde que eu marco a ressonância? Eu vou até o fim. Eu não vou ficar parado. Eu já sei qual que é o problema, agora eu vou até o fim. Quantas vezes você não foi até o fim? Quantas receitas tem na sua casa? Tudo que eu estou te falando você já sabe. Eu sei que você sabe. Mas está tudo entulhado dentro de você. Porque falta um lugar de ir até o fim. Vamos ficar de pé?